Viva! E aqui estamos mais uma vez com o nosso canal no Gol para falar de Campeonato Brasileiro, esse guia falado que está apresentando para vocês como chegam esses 20 clubes para a Série A do Campeonato Brasileiro, esse que é o principal campeonato, o principal torneio do calendário do futebol brasileiro nesse ano de 2025. E como vocês já puderam perceber, a gente tem um convidado para lá de especial para falar do Clube de Regatas do Flamengo, é o Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro, ele que tem autoridade, cara, para falar sobre o assunto. Em primeiro lugar, um prazer falar contigo, Gabriel. Sei da tua correria e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar de Mengão no Campeonato Brasileiro aqui em Ogol. Cara, o prazer é meu. Agradecer demais aí a procura de vocês aí para a gente dar a nossa opinião, né? O canal Gol, conheço o canal. Pô, um prazer enorme aí a gente poder falar de Campeonato Brasileiro. Sei que teve amigo meu tricolor que participou já, o Vilela. O pessoal lá do Fluminense está um pouco revoltado com a minha brincadeira recente lá do Faz o C. Mas eles não entendem, cara, é brincadeira. Cara, futebol é isso. Futebol é zoeira. Eu acho até que tem zoeiras muito piores, né? Zoeiras mais pesadas. Eu fiz uma brincadeira, mas o meu relacionamento com os torcedores e com os influenciadores de outros clubes é muito legal. Eu como jornalista, tenho também os meus momentos torcedor. Eu sou jornalista, mas tenho os meus momentos torcedor. E eu espero estar ajudando vocês aí nesse guia do Brasileirão aí, que acho bem legal. Então, para falar de Campeonato Brasileiro em relação ao Flamengo, é preciso pegar uma linha do tempo, né? Ir lá para 2024, especialmente naquela reta final, na semana decisiva da Copa do Brasil, quando o Felipe Luiz assume o comando do rubro-negro, e aí de lá para cá tem essa sinergia, né? Esse encaixe muito rápido das ideias dele de trabalho, e ele começa uma temporada como técnico do Flamengo. E aí eu queria entender, na perspectiva do Gabriel, do torcedor rubro-negro, no quanto isso muda o patamar do Flamengo, ter o Felipe Luiz já nesse início de trabalho, até porque ele só tem uma derrota, tem mais títulos que derrota, enfim, vive um momento iluminado à frente do comando rubro-negro, e uma nova perspectiva, né? Um novo planejamento. O Flamengo conseguiu dosar um pouco mais essa questão física no estadual. Queria saber da perspectiva do torcedor o quanto isso muda o patamar, visando o Campeonato Brasileiro, ter o Felipe Luiz já desde a primeira rodada. Primeiramente, eu acho que se o Felipe Luiz tivesse começado um pouquinho antes, o Flamengo tinha sido campeão. Esse cara é impressionante, é o que você falou. E a derrota que ele tem, aquela derrota para o Fluminense, o Flamengo era para fazer 5-0 no primeiro tempo. O Flamengo perdeu muitos gols. E era o começo de trabalho do Felipe Luiz. Então, a gente leva em consideração isso e imagina se ele começasse um pouquinho antes e o Flamengo tivesse mesmo assim uma derrota. Mas olha quantas vitórias o Flamengo teria, porque o Felipe Luiz tem conseguido isso já desde quando ele assumiu. Teve só aquela primeira derrotinha, depois ele fez isso tudo, né, que está fazendo. A perspectiva é a melhor possível, a expectativa é a melhor possível. Eu acho que a gente tem aí a possibilidade de fazer história do Felipe Luiz, até tentar bater o recorde do Jorge Jesus, de 90 pontos no Campeonato Brasileiro. Paparazzo, isso é muito difícil acontecer hoje em dia, porque o Jorge Jesus fez aquilo quando o Flamengo renovou o futebol brasileiro. O Flamengo chegou com um novo estilo de jogar, assustou todo mundo. O pessoal aprendeu, equilibrou o campeonato. Eu penso diferente. Eu acho que o Felipe é um estudioso, é um técnico que está em falta. Não à toa está todo mundo aí querendo tirar ele do Flamengo, fazendo campanha para ele ir para a seleção. Depois do chocolate para a Argentina, começou essa campanha. Já vinha começando antes, né? Mas aí ficou mais forte. Ele já falou que continua no Flamengo. Eu acho que ele está certo, ele tem que ter esse planejamento. E com certeza o Felipe Luiz, começando um ano, uma temporada toda no Flamengo, começando desde do planejamento, fazendo tudo, eu acho que o Flamengo sai muito na frente, porque é o que eu estava falando, ele é um estudioso. E quando você tem um cara estudioso, ele mesmo se compara às vezes ao Jorge Jesus, ele fala, né, do Jorge Jesus, de treinadores que ele segue, e que ele guarda um pouquinho de cada um, e ele é esse cara estudioso. E eu acho que quando você tem um cara assim estudioso como ele vai buscar fazer o que o Jorge Jesus fez. Você pode ter certeza que ele não está pensando em ser campeão brasileiro, não. Ele está pensando em fazer um diferencial, ele está pensando em fazer história. Ele falou isso, hein? As pessoas não estão prestando atenção, mas no título da Supercopa do Brasil, em cima do Botafogo, e os botafoguenses estão lá, que o Almada, em cima do Wesley, que o Wesley jogou mal, que o Almada...
4-1 de novo. O Botafoguense quer zoar. Só que o Botafoguense está doído ainda com aquela Supercopa. Inclusive, ela está aqui, ó. Tá ali, tá atrás do Sim. Mundial ali, ó, a Supercopa ali. É a nova. Então o Botafoguense está muito doído, né? Foi vice do Flamengo. E a gente. E ele esquece. O Felipe Luiz, ele falou na coletiva: antes de eu ir para a Europa, ou antes de eu fazer qualquer outra coisa, eu quero fazer história no Flamengo. Quem quer fazer história não é ganhando título na sorte e tal. Ele deixa claro: quero fazer história. Eu fiz essa leitura. Ele quer repetir o Jorge Jesus. Escuta o que eu estou te falando, ou superar. E assim, Felipe Luiz, muito sólido, você já falou, né? Já fincou sua bandeira, não deixa o Flamengo, pelo menos nessa temporada, né? Não quis surfar nesse hype aí da seleção brasileira, tá com problema. E para falar de elenco agora, né? Porque é muito importante você ter um elenco robusto para uma competição tão longa como o Campeonato Brasileiro, que atravessa o calendário inteiro, né? Da temporada. E para esse ano, o Flamengo apostou muito na manutenção do seu elenco, das peças muito qualificadas que já tem, e fez contratações bem pontuais, né? O caso do Juninho para o ataque e também o Danilo ali para lateral direito para defesa. Queria que você fizesse uma análise desse O elenco. Danilo eu não acho que foi pontual, não. O Danilo é uma baita de uma contratação de jogador de seleção brasileira. O Juninho, sim, o Juninho é scout. E o Flamengo, cara, eu acabei. Você está gravando comigo, e aí eu não sei quando vai ao ar, mas de qualquer forma não vai ser tão antigo assim o que eu acabei de apurar. Eu acabei de subir uma exclusiva que o Flamengo vai contratar um jogador para opção para o Arrascaeta para o segundo semestre, para aquela janela antes do Super Mundial. Então, além do Jorginho que deve vir, o Flamengo vai buscar uma opção para o Arrascaeta no mercado internacional, não é no mercado interno, agora nessa janela que ficou até o dia 10 de abril, né? De março a abril. Então, o Flamengo vai se reforçar. Agora, o Flamengo não precisava, você foi muito bem. O Flamengo tem um time muito forte, um elenco muito forte, tem 2 times fortes, vem sendo campeão, vem papando títulos aí, campeão da Copa do Brasil, Carioca, Supercopa. Já não está sendo uma coisa. Ganhou uma Copinha do Brasil ano passado, chegou bem no Brasileiro, mas não brigou pelo título nas últimas rodadas. Já não está assim, não. Aí você já começa a fazer um recorte diferente, né? Você começa a fazer um recorte. Olha, chegou nas cabeças no Brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Supercopa em cima do campeão brasileiro e foi campeão carioca com sobra. Jogando, todo mundo viu, amassou o Fluminense. Então, eu acho que o Flamengo chega, sim, com o Felipe Luiz como um favorito, ainda mais com esse elenco. Mesmo não contratou tanto, mas ele manteve o elenco, né? Manteve a força do elenco. Agora, uma característica do Felipe Luiz é muito essa de dividir o protagonismo coletivo sempre em destaque, né? Mas quando a gente fala de Flamengo, da perspectiva do paparazzo, do torcedor rubro-negro, existe um protagonista nesse grupo do Flamengo, do Campeonato Brasileiro. Esse cara aqui, quando apertar, ele vai resolver. Na tua cabeça tem um protagonista hoje, esse elenco do Flamengo? Ele se chama Gerson Santos, vulgo Coringa, né? Vulgo Vapo. Esse daí joga demais. Minha preocupação é no meio, na janela depois do Mundial, o Flamengo não conseguir segurar. Aí vai ter que buscar uma opção. E tomara que o Jorginho chegue e seja esse cara também. Agora, eu acho que o Flamengo tem alguns, tá? Eu vou te falar alguns por exemplo, o Flamengo negocia o Gerson. O Flamengo tem outros que podem ser protagonistas? Tem. Eu confio muito num retorno. Eu conversei com ele lá depois do título Carioca e o olho dele brilha. A gente percebe aquele olho de tigre, um jogador que quer voltar e brilhar e ter um ano fantástico, o Pedro. Então eu acho que o Flamengo tem ainda um cara para voltar, que é o Pedro. O Vinha tá focadaço para voltar. Conversei com ele também, entrevistei ele. Focadaço. Então tem personagens aí, o Bruno Henrique, que está naqueles 3 anos finais de carreira, que vai querer também ser protagonista. O Flamengo tem muitos protagonistas. E eu vou te falar um, que é o protagonista que era mais improvável e que, para mim, é um dos melhores jogadores do elenco. É um monstro, cara. E acho que tá ali nivelado com o Gerson na qualidade. Ele é monstruoso para mim hoje. O Luiz Araújo. Luiz Araújo está jogando muita bola. É monstruoso. O Wesley, mas é lateral. O lateral não costuma decidir tanto. Ele, no caso, decide. Ele tem sido um diferencial, por mais que... Tanto é que tá para você ver, né? A seleção perde e ninguém fala da goleada sofrida. Estão querendo criticar o Wesley, atacar o Wesley, porque incomoda. Aí tem o Léo Ortiz também, que para mim um zagueiraço. O próprio Léo Pereira, cara. Tem o Danilo, mas pô, o Léo Pereira é muito bom. Então o elenco do Flamengo, cara, eu acho que a força do Flamengo está no elenco.
A força do Flamengo está no elenco, não está em peças individuais. Tanto que eu acho que se o Gerson sair, o Flamengo vai conseguir resolver a sua vida. Entendeu? Exatamente, né? A força do elenco realmente é um diferencial do Flamengo, já não é de hoje, né? Já tem alguns anos. Agora, Gabriel, você tem uma personalidade forte, realmente fala o que pensa. Agora, falando de adversários, especialmente o Campeonato Brasileiro, já que esse é o guia do Campeonato Brasileiro, existe alguém na tua concepção que hoje pode atrapalhar o caminho do Flamengo, pode ser uma pedra no sapato, visando a conquista do nono Campeonato Brasileiro da história do Flamengo? Quem são os dois maiores campeões dos últimos 6 anos? Vamos botar 6 anos aí. Começar aquela época de 2019 do Jorge Jesus e tal. 6 anos. Quem são os dois maiores campeões? Flamengo e Palmeiras. O Flamengo tem 2 brasileiros. Desculpa o Botafogo aí, tá? Que tá se achando a última bolacha do pacote com um aninho que ganhou a Libertadores e Brasileiro. E quando ganhou, o Botafogo ganhou Libertadores e Brasileiro, não ganhou Carioca. O Flamengo, quando ganhou Carioca, Libertadores e Brasileiro. E depois o Flamengo ainda foi lá e continuou, relacionado àqueles títulos, ganhou Supercopa, Recopa e chegou na final do Mundial e foi para prorrogação. Então é bem diferente. O Botafoguense tem que botar a violinha no saco ali, ficar tranquilo, que é bem diferente. Então vamos lá. Flamengo e Palmeiras, cara. Flamengo e Palmeiras. Não tem como você me perguntar e eu te falar outra resposta. Ah, o Inter. Não chega. Desculpa, pode acontecer um desastre e o Inter chegar. Mas eu vou te falar. É Flamengo ou Palmeiras mesmo. Clube, para mim, que nos últimos 6 anos tem brigado sempre por alguma coisa e tem lutado, é Flamengo e Palmeiras. Você pode falar, o Botafogo é golfinho, foi lá, deu um pulinho, voltou para debaixo d'água de novo. O Inter, porque não sei, o Corinthians, é tudo golfinho, cara. Flamengo e Palmeiras, eu te garanto. Flamengo e Palmeiras são os times que vêm brigando aí nos últimos 6 anos. 2 brasileiros para cada lado, 2 Libertadores para cada lado, 2 Copas do Brasil para o Flamengo, uma para o Palmeiras, 2 Supercopas. Não, 3 Supercopas para o Flamengo, uma para o Palmeiras. Estaduais, 4 para o Flamengo, acho que 3 para o Palmeiras. Meu irmão, é surreal. É um absurdo. O Flamengo tem uns 2 ou 3 a mais que o Palmeiras títulos, mas, cara, o Palmeiras é incrível também o que o Palmeiras está fazendo. Se você pega um recorte dos últimos 10 anos, o Palmeiras tem até mais, eu acho, que o Flamengo. O Flamengo talvez passe por causa da Supercopa, que tem 2 a mais, mas, cara, é algo assim inimaginável. A quantidade de títulos brasileiros e Libertadores e nacionais que o Flamengo e o Palmeiras ganham nos últimos 10 anos. Não tem. O Flamengo no século é o campeão, é o maior campeão do Flamengo no século. Mas eu quero falar desse recorte. Eu acho que para a gente avaliar tem que ser um recorte recente. Mais recente, então, para mim, com o elenco que tem, com os técnicos, se a seleção brasileira não tirar o técnico de um dos dois, Flamengo, o Felipe falou que fica. Mas, por exemplo, o Abel Ferreira, se ele sai para a seleção, o Palmeiras sofre. Tem muito palmeirense que reclama do Abel, mas se ele sai para a seleção, o Palmeiras leva uma facada, tá? Para mim, ele é a alma do Palmeiras, o Abel Ferreira. Ele é um baita treinador. Eu adoro o Abel. Eu critico as atitudes dele de reclamar de arbitragem e tudo mais, mas ele é um baita treinador. Um baita treinador. Eu acho que ele na seleção brasileira seria perfeito. Ótimo. Agora, a gente já comentava anteriormente em relação a essa janela especial do Super Mundial, como você já trouxe em primeira mão aqui no canal do Flamengo, está buscando reforços, mas agora, um elenco muito qualificado tem seus ônus e bônus, né? Tem também esse assédio muito forte vindo da Europa, que já aconteceu muitas vezes, em especial com o Wesley. Muito já se dá nos bastidores como perdido o Wesley, né? Não tem como, no meio do ano ele vai sair por um valor, claro, que seja aceitável para os cofres do Flamengo, que seja benéfico, mas que é inevitável a saída do Wesley, dito o crescimento dele, assim como o Gerson também. Te preocupa essa reposição? Porque são peças fundamentais, né, para esse time titular do Flamengo. Te preocupa essas saídas no meio do ano, para o Flamengo buscar uma reposição para uma competição tão importante como o Super Mundial, também que está no meio desse balaio do brasileiro aí? Lateral direito é muito difícil encontrar um lateral do nível do Wesley, é muito difícil. Volante, o Jorginho chegando talvez supra essa saída do Gerson, mas o Flamengo vai ter que buscar uma reposição. Me preocupa sim, tá? Me preocupa sim, porque eu acho que são 2 jogadores que já estão embalados, jogando demais, e a minha maior preocupação é isso. Se um desses dois ou os dois, se os dois saem, meu irmão, vai ser traumático. Tão traumático quanto a saída do Abel, acho que do comando técnico do Palmeiras. Eu acho que o palmeirense mesmo não tem noção da grandiosidade do Abel, do trabalho do Abel. O cara que não, o palmeirense que não tem medo de perder o Abel,
ele é um ranzinza, porque, cara, o que o cara fez no Palmeiras é incrível. Eu tô sendo super sincero contigo, Sim. tá? Ainda respondendo a anterior, eu acho que o Botafogo, eu não sei como é que vão funcionar essas contratações do Botafogo, eu brinquei com o negócio do Golfinho, eu gosto de zoar, eu sou um cara que gosta de zoar, mas eu vou falar, eu acho que essas contratações do Botafogo são muito boas, são excelentes, mas não provaram nada ainda, a gente não sabe se esses caras vão vingar, como o Luiz Henrique vingou, Almada e companhia. Então, o Botafogo tá ali, tá? Então eu acho que vão ser os mesmos times, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, ok? Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Esses são, então, os favoritos na visão de Gabriel Reis Paparazzo. O nosso papo está terminando por aqui. Ele é um homem muito ocupado. Prometi que ia durar pouco tempo. Desde já, cara, te agradeço demais Não, por mas ter foi legal, conseguido foi muito esse teu legal. A vídeo gente carinhoso. foi E, cara, legal pedir pra galera se inscrever, dar essa moral aí. Agora, volto a dizer, preocupação enorme com essa possível saída do Wesley e do Gerson. Porque aí é difícil repor esses dois, tá bom? é isso. Então, tendo cuidado, se segurar, aí é difícil. Se segurar esses dois, aí é difícil segurar o Flamengo, não é isso, Gabriel? Se não segurar, vai ter que tomar Se o cuidado ali Flamengo nessa conseguir cabeça. segurar Felipe Luiz, né? Se o Flamengo conseguir segurar o Felipe Luiz, o Gerson e o Wesley, e ainda com a chegada do Jorginho e esse jogador que a gente acabou de confirmar que o Flamengo vai contratar para ser uma opção para o Arrascaeta, é muito difícil que não esteja ali o Palmeiras segurando o Abel Ferreira, é muito difícil que não seja uma decisão dos títulos mais importantes do ano, não fique entre Flamengo e Palmeiras, tá? Tá certo. Quero agradecer demais mais uma vez, Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, uma referência sobre o Flamengo. Falar sobre o Flamengo é muito bom, falar com o Gabriel sobre o Flamengo. Muito obrigado, cara, pela tua paciência aí que tá com a gente. E sigam aí também, quem acompanha o Gol e não acompanha o Gabriel, tá maluco, né? Então segue aí também o paparazzo Obrigado, rubro-negro irmão. nas redes sociais. E tamo junto, Gabriel. Um abração aí. Valeu, Boa sorte pro abração. Flamengo nessa temporada. Vamos com tudo. Abração.